Se for morte, não me diga. A primeira carta que eu tiro, a do caixão. Boa tarde, eu sou Carol Tararã e esse é o Terapia em 4 Rodas. E hoje nós vamos conversar com o Júnior. Ele é apômetra, cartomante e canalizador do deserto de revelações. E vou dizer uma coisa, viu? Até pastor ele já foi. Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele hoje? Vem comigo. Olá, Júnior. Olá, Carol, tudo bom? Com você? Tudo ótimo. Como você tá? Tô bem. E você? Tô bem também. Então, pessoal, esse é o Júnior. Então, Júnior, se apresenta para os nossos seguidores. Quem é você? Como é que foi essa sua jornada até você chegar e se tornar um terapeuta? Muito bem, Carol. Saudação a você que está nos vendo. Eu sou, como a Carol disse, o Júnior, né? Sou terapeuta, apômetra, trabalho com os oráculos também. Sou canalizador de uma técnica sistêmica. E a minha jornada tem sido de descobrir que a espiritualidade não cabe nas nossas caixinhas. A gente teima em colocar tudo nas caixinhas, mas a espiritualidade não cabe em nenhuma caixinha que ninguém invente. Então eu sou alguém que decidiu viver fora da caixinha. Uma espiritualidade livre, fluida, que alcança a todas as pessoas e que não cabe nos nossos rótulos, né? E foi nessa busca de ser fora da espiritualidade fora da caixa que você se tornou terapeuta? Foi, Carol. Na verdade, a espiritualidade tem um chamado desde cedo na minha vida. Eu cresci num lar católico. Durante 14 anos estive na igreja evangélica pentecostal. Durante 10 anos numa denominação mais inclusiva, voltada para o público LGBT. E nesse período, minha primeira formação é em ciências da religião. E eu estudei várias religiões e acabei descobrindo que tudo é a mesma coisa. É o mesmo fenômeno, só que com nomes diferentes. Sim. Hoje, o chamado da espiritualidade para mim é de viver a espiritualidade sem as crenças limitantes das religiões. A espiritualidade que nos abraça, que nos acolhe. E esse chamado para a terapia foi desde novo. Desde criança, eu me lembro das pessoas, a minha avó era rezadeira. E eu teimava, vó Naí, havia rezando, né, nas pessoas. Eu dizia, vó Naí me ensina a rezar, ela, não, porque tinha que ser a mulher a rezadeira. Sim. E a minha irmã não queria aprender, minha irmã mais velha, mas eu queria. Então eu ouvia ela rezando, gravava na cabeça, não tinha em quem rezar, ia rezar nas plantas. Aí as plantas estavam bem, pelo menos? Estavam bem. Tudo florindo perfeitamente. Tudo florindo. Tudo florindo. E sua avó nunca descobriu que você rezava nas plantas, Nunca. Nem nada. E também nunca quis te ensinar. Nunca quis Porque me ensinar. antigamente, realmente, esses costumes e as tradições eram muito rígidos. Se era só mulher, era só mulher. Tinha coisas que era só homem e você nem pensasse em fazer diferente, né? Aí o que é que eu experimentei, Carol? Quando eu fui para a igreja pentecostal, eu experimentei que eu era aquele rezador. Só que eu não usava as folhas, eu usava as mãos. Sim. E o nome da cura era Espírito Santo. Hoje em dia, como terapeuta, eu percebo que eu continuo aquele rezador. Só que a cura vem através da espiritualidade, através da liberação apométrica gama, da desobsessão espiritual. E é o mesmo fenômeno, só muda de nome. Só muda a nomenclatura, Só né? muda a nomenclatura. Até mesmo porque na religiosidade, não digo nem nas religiões, mas na religiosidade, a gente vê que o conceito ele é passado, mas também tem muito medo, né? Pra Muito aprisionar você naquilo ali e pra te manter como um cordeiro. A melhor definição é um cordeiro, Exatamente. alguém manso e embaixo daquela supervisão, né? Com certeza. E me diz uma coisa, você sempre quis ser rezadeiro, né? Mas você sempre foi médium. Como foi assim o processo de descoberta da tua mediunidade? Foi difícil? Foi fácil? Como foi? Carol, foi desde a infância. Desde a infância eu tive uma infância muito difícil. Porque eu cheguei a achar na minha infância que eu era até louco, né? Não sei até se minha mãe chegou a pensar. Mas eu era daquele menino que falava muito sozinho. Na cabeça da minha mãe, falava muito sozinho. Que acordava de noite só com o branco dos olhos, gritando. E os sonhos que eu tinha, os pesadelos, eram muito reais. Então, com pessoas mortas, eu não sabia distinguir de fato quem eu estava vendo era uma pessoa desencarnada ou encarnada, como era e como não era. Foi um processo
Difícil por conta do medo, porque eu me achava diferente. Eu era aquele menino que no colégio não brincava com os outros, ficava ali na sala dos professores, porque no corredor da sala dos professores, porque é difícil ser uma criança média. Você vê as coisas, vê os fenômenos e você se perceber diferente dos outros. E não ser incluso por ser ele é doido, ele é especial. Fala com ele não. Pois Ele é. é maluco, aquele menino. Ele é maluco. Pois é, porque a gente vê as coisas e sente. A gente que é médio vai sentindo as coisas. Então Já foi teve desde criança. Como desde criança, já teve alguma experiência na tua família que você falou, mãe, tio fulano vai morrer, não sei o que vai acontecer. E ela, para com isso, menina. E aconteceu no final? Sim. Muito. Já aconteceu muito. Aconteceu com a minha avó, mãe do meu pai, que morava conosco, nós morávamos com ela. Com o próprio meu pai, a minha avó materna, que morava vizinha, minha madrinha. Sempre falei com a minha mãe: mãe, eu acho que é bom a gente se despedir, porque tá chegando a hora. E sempre aconteceu. Ah, mas você é aquele que prevê a morte dos outros. Não, é que a gente sente, né? Quando a pessoa já tá indo, já tá... E como Já é que aconteceu a tua mãe bastante. e a tua família lidava quando você trazia essas notícias? Sempre me chamavam muito, eu não sei se você que está nos assistindo, não sei como é que você conhece o termo, mas me chamavam de agorento. Que eu estava agorando a pessoa. Tá agorando a pessoa e tá agorando porque vai desencarnar, morrer, Bate todo mundo na vai. madeira, menino! Pois é, vira essa boca pro mar. Era o que eu ouvia muito, né? Ai, pro mar, essa daí eu nunca escutei. Vira essa boca pro mar. Vira a boca pro mar para poder ir pro mar essa informação, né? Mas nem tudo foi ruim, não. Tiveram experiências muito boas, tiveram experiências bem edificantes e muitos livramentos, como a gente conhece também. De sentir as coisas e de se antecipar para evitar coisas piores, né? Verdade. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque você já foi pastor, né? Sim. Eu queria saber como é que você foi de pastor para terapeuta holístico, energético. Como foi que as terapias holísticas, energéticas e espirituais surgiram na tua vida? Surgiram agora no finzinho do ano de 2022 para 2023, quando eu conheci o centro espiritualista que eu frequento como terapeuta voluntário. Mas como pastor, como presbítero, como pastor, como reverendo, eu acredito que a gente é terapeuta. Sabia, Carol? Que a gente lida com as pessoas da mesma forma. A gente manipula a energia da mesma forma. Só que através da conversa, através da oração. E o que é a oração se não é uma meditação? O que é a gente orar junto se não é elevar a nossa frequência? O que são os cânticos se não mantras? Então eu acredito que desde o início já essa atividade terapêutica já existia. E o mesmo que eu fazia vestido lá de camisa clerical, eu faço hoje, atendendo com as cartas, com a apometria, atendendo das várias formas. Continuo atendendo as pessoas da mesma forma e lidando com as energias da mesma forma, aconselhando e conversando. E hoje preciso confessar que me sinto muito mais leve, porque não tem pesos desnecessários nas costas da gente, né? Porque é como você disse, não está preso mais numa caixa, né? Não. Agora não. você vive de maneira fluida, de maneira livre. Qual foi a primeira técnica de terapia que você estudou? A primeira técnica de terapia que eu estudei foi a liberação apométrica gama, com o canalizador da técnica, o Robson Soares, né? Sim, que até já dei entrevista aqui no Foi. canal. Depois que terminar a entrevista do Júnior, você vai assistir a do Robson. Pois é. E comecei com a liberação apométrica gama, do Robson Soares. Fiz um nível básico e precisava entregar 5 relatórios. Fiz o nível básico, acabou, já fui logo atendendo assim a quem queria lá de casa, entreguei logo, fiz o avançado, entreguei os relatórios e foi a primeira terapia que eu estudei. E o Robson Soares, que você vai assistir a entrevista, quando essa daqui acabar... Quando acabar do Júnior. Foi o que me iniciou também nos oráculos, nas cartas. E eu sou muito grato por isso. E a apometria, assim, na minha vida tem sido algo fantástico, maravilhoso. Eu tenho visto os resultados na minha vida pessoal e nas pessoas que eu atendo também. Então, todo o restante depois veio da apometria, né?
Todo o restante veio da apometria. E como foi teu primeiro atendimento com apometria, Júnior? O primeiro atendimento com apometria foi um pouco tenso, né? Lá imprimi todo o protocolo, deixei encadernado, ainda tenho, para fazer o passo a passo, né? E, Carol, me surpreendi quando, desde o primeiro atendimento, com uma coisa, com um termo que se usa muito, que é a guiança, não é? Eu pensando que ia seguir um roteiro, mas a gente escutando os nossos mentores aqui no ouvido, como quem está com um ponto. Faz isso, faz aquilo, vai por aqui. Agora é isso, agora aquilo. E é maravilhoso você trabalhar canalizado, né? Você saber que tem a espiritualidade ali lhe indicando. É claro que é necessário conhecimento. Sim. Porque a espiritualidade base vai... tem que ter. Exatamente, utilizar daquilo que a gente tem, não é? Que se chama de animismo positivo, né? Quanto mais a gente conhece, mais a espiritualidade vai... Pode usar aquilo que a gente conhece. Profundas, né? Exatamente, e foi maravilhoso o primeiro atendimento. E daí foi o primeiro e hoje tem vários. Hoje já flui, né? Hoje ele não tem mais medo. Tem medo não, né? Tensão. Hoje ele não tem mais tensão. Não e tem. Hoje, Júnior, você atende quais técnicas? Você atende os oráculos, gente, que é sensacional. Inclusive, comentem aqui para ele voltar com as lives de carta, que nunca mais ele fez, mesmo a gente pedindo, tá? Sim. Tem as cartas, tem a apometria, tem o deserto de revelações. Quais são as técnicas que você atende hoje? Hoje eu trabalho com a apometria, liberação apométrica gama. Trabalho com os oráculos também, com vários. Com o baralho cigano, com o tarô de Marsella, com o oráculo energético e com o tarô egípcio de Quié. E esses oráculos todos, juntos e misturados, numa técnica que é o tarô terapêutico apométrico. Conhecida também... É nova. O tarô terapêutico apométrico. Essa também foi uma canalização. As cartas viram uma mesa que são potencializadas com cristais e a gente, através de pulsos apométricos, programa os cristais para, como capacitores, cortarem aquilo que não é evolutivo e potencializarem aquilo que é evolutivo. Ai, que massa, você não sabia? É. Que legal. Então já é a tua terceira canalização essa técnica, né? Já é a né? terceira canalização. Porque a primeira foi o deserto, depois foi o cristalino, né? Exatamente. E agora é isso. O tarô terapêutico apométrico. Vamos falar sobre o primeiro filho do Júnior, o deserto de revelações. Como foi o processo de canalização dessa técnica? Carol, foi um processo que, até que você acompanhou, foi bem intenso. Quando eu comecei lá no centro espiritualista que eu faço parte, não é um centro religioso, é um centro espiritualista, gente. No curso de desenvolvimento mediúnico, teve uma palestra do Marcos André sobre a senda do deserto na vida do trabalhador da luz, que é um caminho que você não escolhe. E durante aquela palestra, eu acredito que o Marcos André e toda a mentoria dele foram assim, fundo no meu coração e no meu DNA mesmo. E uma chave virou. Tanto é que eu disse, ou eu levanto e saio daqui correndo, ou eu entro nesse deserto e vou atravessar. E eu entrei no deserto e atravessei, tanto é que eu tô aqui agora conversando. E lá ficou aquela coisinha colocada. Em seguida, eu comecei a sentir umas tonturas, o tempo foi passando, né? Uma situação assim, conversei contigo e tu disse, olha, pode ser uma aproximação aí dos nossos amigos de outros planos. Vamos conversar com a Nájila, que é uma grande terapeuta amiga nossa, que plasmou aí uns florais de conexão com os pleiadianos, e a partir daí o deserto de revelação começou a chegar. Eu não sabia muito bem o que era, eu só sabia que tinha uma coisa chegando, algumas coisas, na verdade, chegando, não é? Chegou a arrepio até hoje. Foram chegando, e eu não conseguia ter muita clareza. Um amigo nosso, chamado Vladimir, para quem eu mando um abraço, Vladimir Sampaio. Beijo, Vlad. O Vlad me presenteou com uma frequência de brilhos, com o Rodrigo Campos. E eu fui para essa frequência de brilhos, não conhecia a técnica. Conversei com o Rodrigo Campos, ele disse, olha, eu vou te atender e depois a gente vê quantas sessões são necessárias, como a apometria, né? Claro que com uma técnica diferente. E quando acabou a minha sessão, o Rodrigo Campos disse, pronto, eu fiz o que eu tinha que fazer. E você recebeu o que tinha que receber. E de acordo com ele, durante a sessão, era uma energia forte que a maca tremia.
E eu me sinto como alguém que vai atualizar o Windows, que baixou um horror de coisa. Cheguei a sair de lá assim, tonto, mais do que o normal. E depois foi fluindo. Foi baixado tudo. E numa viagem, aqui para uma praia próxima, lá na Lagoinha, a gente vai já entender o porquê. Eu tive a oportunidade de tomar banho de mar, que na Lagoinha tem, banho de açude de lagoa com água doce, e o açude estava sangrando e fazia uma cachoeira, a lagoa. Então foi banho de água doce, banho de cachoeira, banho de sol, banho de mar, e a gente fez um passeio que passava assim pelo sertão e pelo meio do mato mesmo, por todos os elementos, né? Pelos devas, pelo reino dévico. Então eu me expus ao contato com cada representante do reino dévico. Quando chegou em casa, cansado, que eu fui dormir, apaguei e tive um sonho, que eu acredito que foi mais uma projeção, realizando o deserto de revelações, do jeito que ele é hoje. Então você já estava no seu sonho, já fazendo como ele é hoje, Já o deserto. fazendo como ele é hoje. E é uma terapia sistêmica bem diferente, porque a pessoa é convidada a ir para o deserto. Toda a sala é ambientada como se fosse o deserto. E a pessoa vai ver a si própria. Porque no deserto da nossa vida, a gente só pode ver a gente mesmo. E as interferências que existem. Se são evolutivas ou não, a gente vai descobrir, corrigir com a apometria. O deserto de revelações é regido pelos devas, regentes de Gaia, não é? Trazendo aí a força dos 4 elementos na transmutação e na correção do campo apométrico. Então tem sido algo maravilhoso, tem uma técnica nova, as pessoas que experimentam ficam bem assim maravilhadas, eu fico durante, quando vai acontecendo é maravilhoso ver isso acontecer e você vê tantas libertações que as pessoas experimentam. Eu já É algo conheço muito uma pessoa que emocionante. participou com a sessão com você, que disse que realmente foi um divisor, foi um marco mesmo na mudança no ponto que ela estava querendo, né, trabalhar. Eu nunca participei do deserto como consulente, mas já quero. Sim, Já com certeza, Carol. Eu já pensar que é uma questão para trabalhar. Sim. Então, tem os elementos, é como você disse, é uma ambientação como se fosse realmente o deserto. Mas tem os elementos dos devas também, né? E como é que os devas atuam no deserto? Os devas é uma pergunta muito boa. O deserto, essa técnica depois, pensando que eu fui ver, que é uma tentativa de fazer uma positivação do deserto, que é uma figura tão negativada, Sim. de acordo com a tradição religiosa, não é? Sim, você já Que o pensa deserto logo, é um lugar de fome, tristeza, de fome, de tentação, de sofrimento. tribulação, exatamente. Mas o deserto, ele é um lugar de revelação. Se, como a gente tem ouvido, se a gente souber passar pelo deserto, ele vai ser o nosso grande professor. Sim, e de cura também, né? De cura. Porque você também se cura, você também aprende no silêncio, você se conecta consigo mesmo, né? No deserto você se conecta consigo mesmo, você consegue aprender de uma maneira mais profunda, né? Com certeza. E como é que essa conexão com os devas existe no deserto, se é um lugar seco, não é? Se não tem Boa planta, pergunta, se não como tem... é que... Por que como que é? os devas regentes de Gaia que regem esse trabalho? Porque dentro do consulente, da consulente, há todo um reino dévico. Então, quando alguém é chamado para ir para o deserto de revelação, toda vez que alguém é constelado no deserto de revelação, o que é que nós estamos fazendo no plano astral e no multiverso? Que está me vindo online aqui agora essa resposta. Aí, ó. A gente está pegando a força do reino dévico daquela pessoa e jogando no deserto, para que aquele deserto floresça. Porque dentro de nós há o reino dévico. Então não é o deserto que vai levar os devas para a pessoa. É quem passa por lá, deixa o seu rastro, seu DNA cósmico, que é repleto dos devas regentes. E floresce. E todas as vezes que alguém vai para o deserto e a gente lança esses devas no deserto, as regiões secas da nossa vida vão florescer, os lugares estão sendo assolados por catástrofes ambientais também florescem. E essa onda de calor tão grande, né, que a gente está vivendo, uma onda de calor, a gente ainda vai para o deserto, mas você sabia, não sei se você sabe, e você que está nos vendo,
que o deserto também é um lugar de muito frio, porque o que regula a temperatura é o mar. Quanto mais próximo ao mar, mais estável a temperatura, porque durante o dia o mar esfria a superfície, o litoral, e durante a noite o mar aquece. Como o deserto não tem esse regulador, é o calor intenso de dia, né? E o frio intenso à noite, de congelar. Então, o deserto de Revelação tem essa proposta. E o que, assim, vamos lá, a pessoa que está assistindo, o que é que ela pode levar para ser tratado, para ser visto no deserto de Revelação? Problemas familiares, problemas de relacionamento, o que é? Explica aí pro pessoal. Muita coisa, Carol. Qualquer questão pode ser tratada. Tem até um caso muito emblemático que me tocou bastante, uma família de uma consulente. Como foi incrível. Os mentores espirituais indicaram o deserto de Revelação. E essa consulente que foi trabalhada, ela tinha questões de voto de castidade, nessa vida e em vidas passadas, voto de castidade muito grande. Voto de castidade, além disso, de celibato, porque ela havia sido sacerdotisa, freira em outras encarnações. E em decorrência de tudo isso, o casamento dela estava desalinhado. E o casamento dela estava desalinhado, e uma das personalidades dela que trabalhou era a de mãe, que estava em primeiro plano. E a esposa estava lá em último, porque até como as pessoas sentam, revela o que precisa ser trabalhado. Sim. Quando ela quebrou os votos, e foi muito emocionante esse dia. Eu acho até que estava. Quando ela quebrou esses votos, automaticamente a esposa levantou e já se esquentou, quis vir para frente, e o campo foi se corrigindo automaticamente. Resultado, hoje, no casamento dela, ela tem o papel de esposa, o marido de marido, e o filho com o qual ela era casada está namorando. Coisa boa. Não é? Coisa boa. Através disso também, é claro que tem outra série de fatores, sim, mas se pode trabalhar tudo. Mas a mudança no campo sistêmico, ela influencia muito, né? É um trabalho que vai movimentar o campo sistêmico daquela pessoa, e com movimentação, quando a pessoa está aberta, quando a pessoa está trabalhando, acontece. Não tem como não acontecer. E eu fico pasmo, porque quando a gente abre o campo, ele já começa a se movimentar e a corrigir. E as coisas que a gente nem vê na entrevista começam a e o pessoal florescer. Pensa, ai, como é que esse campo sabe? Para uma pessoa que nunca viu, né? Como é que sabe disso? Eu não falei. Como é que o campo age? Se revela. Agora, assim, explica assim, vamos lá, para uma pessoa que não sabe nada de campo sistêmico. Como é que o campo se revela? Onde é que tem essas informações? Tá tudo na nossa memória celular, né? Quando a gente abre o campo de alguém, vamos aqui abrir o campo, qual é o seu nome completo, você autoriza, seu nome completo, que é a assinatura energética, não é? Então, automaticamente, seu campo mórfico é acessado. Quando a gente pega os crachás, os personagens, no caso do deserto, as cadeiras são ocupadas pelas pessoas, tudo aquilo começa a reverberar, é como um grande tecido que começa a se movimentar. E as pessoas que vão interpretar você mesmo, no caso do deserto de revelação, começam a sentir o que é que aquela sua personalidade está sentindo. E tudo isso é acessado através disso. O campo revela demais. Sim. Mas quem é esse campo? Não é você que inventa, não tem nem como. A pessoa fica sentada de frente para ela mesma, para as suas várias personalidades. E como bate. Porque o campo mórfico que ele fala, todas as informações que eu tenho da minha vida, existe um campo energético que orbita ao meu redor com essas informações. A partir do momento que eu dou autorização para ele acessar o meu campo, aquelas informações se abrem e as pessoas que estão como voluntárias nesse campo trabalhando, elas vão conseguir acessar, né, pela energia dela, acessar energeticamente aquele campo. E é impressionante que é como você disse, na situação daquele atendimento, a esposa, ela foi lá para trás e realmente era o que estava acontecendo na vida da pessoa, e não é uma coisa que é exposta. Ele não diz antes do deserto, olha, vamos fazer isso, não. Ele abre o campo e o campo vai lá sozinho, né? Então, assim, a informação está aqui, a energia está fluindo aqui, né? Como você disse, não é uma caixinha, não é uma caixinha Júnior, uma caixinha Carol, não.
É uma caixona, tá todo mundo junto, minha gente. Tá todo mundo dentro da mesma caixa. Entendeu? Exatamente. Não tem caixa, você não tem essa caixa sozinha, é uma caixa gigante pra todo mundo. Uhum. É assim que E acontece. ainda é nem caixa, porque ainda tem a galáxia, o universo, ou seja, não tem caixa. Exatamente. Não tem caixa. Não tem caixa. Você tá dentro do mesmo buraco de todo mundo. Uhum. E me diz uma coisa, qual foi... Não, antes disso, eu quero te perguntar. Sim. E como foi o processo de canalização do tarô, da apometria? Tarô, como é? Que Do essa eu não tarô sei. terapêutico Tarô apométrico. terapêutico apométrico. Como foi que saiu essa daí? Que essa é nova, gente. Eu não sabia que ele estava fazendo esse atendimento. O tarô terapêutico apométrico, ele começou justamente há pouco tempo, numa festa cigana que eu participei. A gente foi para fazer o atendimento com os vários oráculos, né? E lá, durante a tiragem, me veio com a consulente na minha frente. Ah, você quer o tarô terapêutico? Veio na hora o tarô terapêutico apométrico? Quero. E comecei a tirar, como algo assim que eu já fazia. Assim, fluiu normalmente, naturalmente. Canalizado, né, gente? Canalizado. Canalizado. Canalizado, e foi maravilhoso. E tem também muito a ver com o deserto de revelação, porque para quem está nos assistindo, eu, através de terapias, descobri que eu fui iniciado mediunicamente no Egito. O deserto está próximo aqui ao Egito. No tarô terapêutico apométrico, a gente constrói uma... Bem, sempre tem que acontecer alguma coisa, né, minha gente? O que é que aconteceu? Um celular novo, cheio de memória, ficou sem memória. É isso, mas estávamos falando que ele foi iniciado no Egito. No Egito. E tudo que se faz a partir disso. Deserto próximo ao Egito. O tarô terapêutico apométrico, a gente constrói uma pirâmide com os basilares da vida da pessoa, e as cartas vão conversando entre si. Os cristais são programados e a gente joga a energia solar do deserto sobre as cartas no final, para potencializar os acontecimentos. E faz as correções necessárias com a apometria. Faz as correções necessárias com a apometria. Super interessante. Com os pulsos apométricos ali, diante da revelação das cartas. Saiu uma energia intrusa, que a gente chama em apometria de uma personalidade intrusa. Tem uma personalidade intrusa no seu campo, se revelou na carta. A gente pega uma obsidiana, de obsessor, não é? A gente pega aquela obsidiana, programa aquele cristal, que os cristais são capacitores, para cortar aquela energia, dá o comando apométrico e tira mais uma carta, e a carta já sai positivada e ocupa aquele lugar. Então você faz a substituição, né? Exatamente. Legal. Então, Júnior, me diz uma coisa. De todos esses atendimentos que você já fez, e toda a tua vida, como você disse, você desde menino é um rezador, né? Então, desde menino, qual foi o momento mais emocionante que você viveu? Sim. Como rezador, como terapeuta, independente da nomenclatura, né? Sim. Qual foi o momento mais emocionante que você viveu de um trabalho seu, dando resultado ou fazendo algo para alguém? Carol, tem muitos momentos emocionantes, né? Mas eu acredito que o que mais me chama a atenção até hoje, e que me toca até hoje, e eu atendo muitas pessoas com voto de celibato, é incrível, no deserto de revelação. A maioria dos casos, voto de celibato ativo, voto de castidade ativo, porque eu tinha ativo no meu campo esse voto de castidade e de celibato de outras vidas, que me impedia de ter relacionamentos duradouros. E só vem para mim isso. Eu acredito que porque, como foi despolarizado, eu sei o caminho para fazer a despolarização. Teve o caso de uma consulente que foi atendida, que ela reclamou justamente para mim na entrevista, que não conseguia ter relacionamentos duradouros. Então, naquele momento da entrevista, como terapeuta, me veio: a gente precisa despolarizar o voto de celibato que ela tem e algum voto de castidade. E ficou por aí. No campo, nós colocamos a representação dela como mãe, dela como mulher para se relacionar e dela como profissional. E no decorrer do campo, a gente colocou a energia de uma pessoa que ela estava começando a conhecer, num crachá. Quando essa energia foi colocada no campo, imediatamente ela, mãe, que estava
na frente dela, virou as costas para ela. Eu digo, opa, então o problema não é a mãe, é o filho. Ela está casada com o filho. Naquele momento, não é o voto de celibato, é porque ela já está casada com o filho. Eu disse, eu vou aqui na intuição. Por favor, vocês me ajudem. Aí veio aquilo na minha mente, o divórcio energético da mãe com o filho. E ela assim meio assustada, eu tô me divorciando do meu filho. Aí eu, vamos lá, vamos decretar isso. Quando a gente decretou, a mãe que estava ali com a energia do filho, virou-se para o rapaz que ela estava conhecendo na representação do crachá, e ela, profissional que estava desvitalizada, ficou de pé. Porque a relação da mãe com a mãe traz a relação profissional também. E todo o campo se ajustou por causa desse detalhe. Foi muito emocionante, porque foi aquela coisa que foi assim que se revelou diante dos olhos, e a espiritualidade dizendo, nós estamos aqui para ir mais a fundo, para mostrar mais. E ao final, eu nunca imaginei isso. E os personagens, tanto do filho, que estava lá representado por ela, como o dessa pessoa, ficavam se cutucando, implicando um com o outro. E ela disse, olha, ele... Agora tá gravando sozinho, pronto. Pela terceira vez, pela segunda, né? Segunda. Terceira, não, porque teve aquela outra. É. Pela terceira vez, vamos recomeçar. Então vamos lá. O momento emocionante que o menino ficava cutucando o namorado da mãe. Isso. E ela falou que aquilo ali era um padrão que estava se repetindo no relacionamento dela. E ela perguntou, pelo amor de Deus, o que é isso? Como é que isso se revelou aqui se eu não comentei com isso nem na entrevista? Aí a gente tranquilizou a ela, e na correção do campo, que no desenho de revelação, agora a gente faz uma plasmagem para o universo entender a nova configuração do campo. Era o companheiro abraçado com ela, abraçado com o filho, com o profissional, e a espiritualidade em cima da cadeira abençoando. E a gente faz a plasmagem agora dessa nova configuração com músicas xamânicas, que eu também descobri nas terapias sistêmicas, a minha ancestralidade indígena. Então eu trago toda essa energia xamânica agora no deserto de revelação também. E fazendo os pulsos agora são com a maraca do xamanismo, fazendo os pulsos com a maraca e tocando a música xamânica, e aquela energia foi tão grande, tão assim maravilhosa, que todo mundo que estava na sala se emocionou. Foi um dia realmente inesquecível. Então foi o mais emocionante. Foi o mais Dá emocionante. pra sentir a energia assim do... Foi o mais você emocionante de falando. tudo. E o mais engraçado, e o mais curioso, assim, engraçado, aquele que você disse assim, consulente, eu vou ter que rir. Pois é. Que a gente tem, vocês pensam que não aparece, cada um pra gente não aparece, viu? Qual foi o mais engraçado, assim? Tem um que me vem à mente, corriqueiramente assim, é muito engraçado, que eu fico até sem graça, que eu sou um médium inconsciente. Então, quando eu estou atendendo lá no centro espiritualista que eu faço parte, as pessoas eu não vejo. Quando a gente vai para a sala de atendimento, que incorpora, eu não lembro do que é que aconteceu. E por várias vezes eu falo com as pessoas, e as pessoas, não, mas eu já falei contigo. Eu fico envergonhado porque a pessoa pensa que eu tenho a consciência que ela foi lá atendida pela entidade que estava incorporada em mim, só que eu não tenho a consciência, isso é engraçado. E outra coisa também que foi muito engraçado um dia, foi com oráculos. Vou contar um de oráculos e um de deserto de revelação. Teve uma senhora que sentou na minha frente presencialmente e disse, olha, se for morte, não me diga. A primeira carta que eu tiro, a do caixão. A do caixão. Até o bicho tá caindo agora, tá tudo desconjuntado. A primeira carta que eu tirei é a do caixão. E eu, poxa vida, eu tirei bem rápido a carta do caixão. Agora vamos lá de novo. Ela, morte, não me diga. Carta do caixão eu tirei. Digo, não, vou dar um significado, mas deixei virado. Puxei a carta da foice. Eu digo, tá ruim, caixão, a foice. E a senhora levante e vai embora, porque é morte. Peguei o oráculo energético, puxei a carta da morte. Até que eu usei todos os oráculos, fui pro tarô egípcio, que não tinha de morte a ressurreição, tá ligado à morte. Mas eu qual a ressurreição? Mas eu falei de vir, espero que ela esteja senhora, bem. você vai morrer. Ah, depois você vai voltar. Pois é.
Foi muito engraçado. Eu fiquei assim, aperreado, puxando de todo lado e saindo a mesma coisa. Isso é pra vocês verem, minha gente, que o tarô, o baralho, ele fala o que tem que falar. Não adianta você querer mudar o baralho, entendeu? Não adianta você querer ir todo dia pra saber se o homem vai voltar pra você, porque não vai mudar, entendeu? Exatamente. É a mesma coisa, não adianta. Quando tem que sair algo, sai algo. E o mais interessante, Carol, é que o pessoal mais afobado, que fica querendo tirar quase toda semana, sai as mesmas cartas. Sempre. Só não sai a sequência idêntica, mas é a mesma mensagem sempre. Então, gente, poupem seu dinheiro, não tira baralho toda semana, não, que não rola, entendeu? Não rola. Exatamente. E, Júnior, qual o legado que você quer deixar como terapeuta? Ou como o menino rezador? Como o menino que o menino rezador rezador quer deixar Eu depois que ele se for? quero muito deixar o recado de que as pessoas, de que nós estamos vivos, que a gente está aqui, encarnado aqui. Então, o grande legado que eu pretendo deixar é o Carpe Diem, que não é o perfume que lançaram há algum tempo. É o Carpe Diem do Aproveite o Dia do latim. Aproveite o dia cheiroso, né? Não custa nada. Aproveite o dia cheiroso. Aproveite que está aqui encarnado. A gente está aqui em Gaia, não é? E é bom estar aqui, pessoal. Ah, mas a gente pode ir para tão na 3D, tem universo aí na 5D, na 8D. Mas a espiritualidade quis que a gente estivesse aqui. Então o legado que eu quero deixar é: aproveite o momento aqui, faça dele inesquecível. Que seja inesquecível os sorrisos, as risadas, esses momentos de terapia, momentos como esse que a gente está vivendo agora, é o que a gente tem para levar e é o que vai nos eternizar. Porque enquanto tiver testemunhas, enquanto tiver alguém que foi afetado por você, o que é o afeto? É você deixar se afetar por alguém. Enquanto houver alguém que foi afetado por uma tiragem de baralho, de oráculos, enquanto houver alguém que foi afetado por uma apometria, por um deserto de revelações, você vai viver. O legado que eu quero deixar é: aproveite o aqui e o agora, que é tudo que nós temos. Ah, mas para onde é que a gente vai? Eu não sei. E se sei, é apagado da nossa memória, né? Infelizmente, né? Pois é. A gente tem que viver ao máximo o momento aqui, para que seja inesquecível. O legado é esse, pessoal. A vida é bela, o mundo é bonito. Vamos aproveitar as coisas boas que tem aqui. Quando a gente for para as outras dimensões, a gente aproveita as de lá. Não é a pessoa tá aqui na 3D, tá sabendo nem ver na 3D, quer ir pra 8. Meu filho, para o primeiro passo pela 3. Não é? Primeiro passo na terceira série pra você ir pra 8ª série? Exatamente. Não dá, né? Senão você não vai saber fazer as contas da 8ª série. Tem algum motivo pra gente Você estar aqui. trouxe suas cartas? Trouxe sim. Minha gente, vamos aproveitar as cartas com o Júnior. Vamos. Pra gente finalizar, pra você deixar uma mensagem pro pessoal que tá assistindo. E Sim. eu acho que seria legal se a gente pudesse dar 2 tipos de mensagem. Maravilha. Um pra quem está no deserto, quem tá desesperado no deserto. Sim. Tirar uma mensagem pra essa pessoa. Então, ó, se você é uma pessoa que está se considerando desesperado e no deserto, essa é a mensagem pra você. Tirar uma mensagem pra esse pessoal. Vou tirar. E só lembrando que a gente tem ouvido os nossos mentores, que a gente pode até passar pelo deserto, mas sede a gente não vai passar, porque a espiritualidade sempre está conosco. Tirar aqui a mensagem, as cartas estão quase pulando. Não é? Para quem está passando por esse momento difícil, esse momento de deserto. Primeira carta que sai, ó. A carta do cigano. Ai, se você fosse morte, eu ia aí. A carta do cigano. O cigano, no baralho cigano, representa o nosso racional. Significa o nosso intelecto. Através do intelecto, ó, você ter a consciência de que pode o mar estar atribulado. Olha aqui como é que o mar está. Mas com o conhecimento você vai chegar ao seu destino. Representado aqui pelo cigano, que traz também toda a energia do povo cigano. E lembre-se, gente, esteja atento como a raposa, os olhos abertos, para aprender. Porque esse deserto tem alguma coisa para te ensinar. E aqui, fechando a tiragem, a carta do cavaleiro. Primeira carta do baralho cigano, lhe chamando a tomar as rédeas da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Pare de responsabilizar os outros. Você está vivendo o que você precisa viver. Você está tendo a experiência que você precisa ter agora. Toma as rédeas desse cavalo. Abra os olhos e veja
Confia que o mar tribulento, tribuloso, de tribulação vai passar e você, com o seu intelecto, vai assimilar toda essa experiência para viver os seus melhores dias. Para quando chegar ao oásis, você saiba desfrutar com sabedoria de tudo que você passou. Linda mensagem. Então, assim, se você está passando por um deserto, tá sentindo a perturbação na cabeça, pega essa mensagem, guarda no coração, toma as rédeas que o oásis está chegando. E vamos deixar a mensagem geral da espiritualidade para o pessoal que assistiu essa entrevista muito boa, que caiu várias vezes, minha gente, mas a gente ficou aqui firme e forte. Então, para quem ficou aqui também junto, que caiu e voltou com a gente, uma mensagem de espiritualidade para você. E muito interessante, Carol, a gravação aqui do programa, porque não é sobre cair, é sobre se levantar. Isso. Né? Várias vezes. Porque cair, olha, eu tava até falando para ele, a gente tá fazendo parado hoje porque eu tenho 4 suportes. Os 4 suportes estão tremendo mais que, sei lá, árvore no meio do furacão. Aí eu disse, amiga, a gente vai ter que fazer parado, infelizmente, porque o suporte tá quebrado. Ou seja, não é sobre parar, é sobre você continuar, né? Senão a gente não teria essa entrevista maravilhosa que a gente hoje. É isso aí. Vamos ver aqui a mensagem que a espiritualidade traz para nós. A carta dos ratos significa desgaste, não é, gente? E a carta dos pássaros, vou já explicar. A carta do ninho, e tirar aqui mais uma, a carta do monte. O que a espiritualidade está querendo dizer é que nos dias que a gente está vivendo são dias desgastantes, não é? Dias desafiadores que podem corroer a nossa esperança. Mas se a gente respirar fundo aqui mesmo no poço onde os ratos estão, ó, lá em cima tem um céu aberto, uma lua brilhando. E a gente nunca perca a esperança para olhar para o novo que os pássaros estão trazendo aqui, ó. Novo tempo com o mar tranquilo. O ninho, que é vida nova surgindo, para que a gente possa ser firme como essa montanha e aproveitar a vista aqui de cima. Então a mensagem que a espiritualidade diz é: não se deixe corroer pelas dificuldades. Veja o novo chegando, o novo começo que está chegando para a sua vida, para que você seja firme como uma montanha, como uma rocha. E tenha certeza que nessa vida isso também passará. Existia um grande rei, um grande sábio, que mandou chamar todos os sábios do seu reino e deu um desafio: olha, eu quero que vocês gravem num anel a mensagem mais sábia do mundo. 70 sábios se reuniram e depois de um mês voltou um sábio com o anel e entregou. E estava escrito no anel: isso também passará. Para dizer, você está muito feliz, está tudo dando certo, aproveite, porque isso também passará. Está triste, não está legal, aproveite. Isso também passará. Tem esperança. Viva o momento presente sabendo que vai passar. E a gente vive nessa eterna esperança, não deixando as coisas nos corroerem. E, acima de tudo, também, não transferindo a responsabilidade. Primeira carta do baralho cigano que saiu aqui. Tome as rédeas da sua vida, da sua existência, e deixe o seu legado, e deixe a sua vida. E tudo que você precisa para ser incrível é acreditar em si mesmo, em si próprio. Não deixe que os outros riam de você, que eles acreditem, que eles façam, mas você jamais faça. Que só você sabe os desertos pelos quais você passou e está passando para chegar aqui e para ter essa existência. Muita gratidão, Carol. Amei. Por tudo. Amei também. Amei. E Júnior diz pro pessoal, quem quiser fazer uma tiragem contigo, gente, as tiragens dele são maravilhosas. Eu já recebi a tiragem dele. E o deserto também, muito bom. E agora tem esse tarô novo apométrico que é babado, que eu já quero fazer também. É babado. Como é que a pessoa faz para te encontrar? Deixa o teu telefone, deixa o teu Instagram. Deixo. Aparece aqui, Carol, o Instagram? Eu vou botar na descrição, mas fala pro pessoal. Pronto. Vou olhar aqui que eu não sei decorado, viu? O de terapeuta. E o telefone? O telefone é é o DDD 85 dele. Isso, o DDD é 85. DDD 859 9725 5568. 99725 5568. E o Instagram, ele está procurando aqui. o Instagram aqui de terapeuta é o Feroinuge. Mostra assim pro pessoal a fotinha, Esse que aqui, aí fica ó. mais fácil.
Feroinuge.terapias. É Ferreira Júnior, né? Sim. Fé de São as Ferreira. iniciais dos sobrenomes, né? Isso. Feroinuge Terapias, aqui com essa foto no deserto de revelação. Feroinuge Terapias, Feroinuge.terapias. Aí você me encontra lá. E vai pro deserto, para sair do deserto e aproveitar o oásis, minha gente. Sim. Hoje tá tudo endoidando aqui. E assim, com tudo endoidando, caindo e voltando, eu me despeço de vocês hoje com o Júnior, que foi nosso entrevistado aqui no Terapia em 4 Rodas. Até a próxima. Tchau! Tchau.